ouvinte, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje no nosso Tá na Bíblia nós vamos estudar os livros proféticos, os profetas maiores, que são os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo do nosso canal, mas não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para você receber as notificações. Curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que as pessoas sejam alcançadas pelas boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Porque isso sim está na Bíblia. Vamos então falar sobre o profeta Isaías e esse livro por ele escrito. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva. Ele era um homem de grande ímpeto e visão teológica, mas o seu livro também traz consigo um conteúdo messiânico, ou seja, a sua profecia já nos falava acerca de um Messias, do Salvador, num período pré-cativeiro babilônico. A profecia de Isaías tem não só um caráter de alerta, de acusação contra o pecado, mas também de consolo. Consolo às nações daquela época, das quais Judá era a principal, pois foi com ela que Deus fez uma aliança. Isaías vem cumprir, portanto, um papel interessante, pois ele é mensageiro daquilo que Deus queria que as nações daquela época soubessem, acerca dos propósitos futuros de Deus. A mensagem desse livro se aplica a nós também nos dias atuais. Assim sendo, nós podemos dividir o livro de Isaías em duas etapas. A primeira etapa de denúncia, que vai do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 39, verso 8, e a segunda etapa de consolação, que vai do capítulo 41, verso 1 até o capítulo 66, verso 24. Resumindo, o livro de Isaías descortina o plano redentor divino para a história da humanidade. Seguindo esse nosso estudo, vamos para o livro do profeta Jeremias, cujo nome significa O Senhor estabelece. Esse livro registra o juízo de Deus contra o pecado de Judá, mas ele também traz uma promessa de restauração final. Jeremias, também conhecido como profeta chorão, ele sofre muito, ele lamenta muito pelo pecado do povo de Deus, mas também pelo juízo que ele sabia viria sobre este povo. Ele sofre muita perseguição. Tudo isso por falar a verdade de Deus, mas ele permanece firme, pois ele tem confiança na fidelidade do nosso Senhor. Ele profetiza para o povo antes, durante e após o cativeiro babilônico, mas ele também alcança o povo de Deus de hoje em dia. Esse livro chega até nós, principalmente por sobre aquelas pessoas que buscam coragem para suportar as dificuldades em tempos de declínio espiritual. E aí, como nós já conversamos anteriormente, esse profeta Jeremias, ele escreve mais um livro chamado Lamentações de Jeremias. Lamentar significa chorar em voz alta. Esse livro ele traz 5 poemas melancólicos de lamentação, porque o profeta Jeremias viu a desolação, a destruição de Jerusalém e do templo, destruição esta feita pelos babilônicos. O capítulo 3 é o mais profundo, pois mostra o desconsolo deste profeta. Desse capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, eu vou agora extrair 3 versículos que calam o meu coração pelo período de pandemia que nós estamos vivendo mundialmente falando. E os versículos são os seguintes, eles estão em Lamentações 3, 22 e depois Lamentações 3, 25 e 26. E assim são. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tenhamos esperança, queridos. Aguardemos o socorro do nosso Deus, porque Ele virá. Amém? Sigamos então para o livro de Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Ezequiel profetiza aos judeus exilados no período do cativeiro, lá na Babilônia.
E os tópicos principais deste livro são a denúncia contra o pecado, o juízo iminente de Deus por causa do pecado, e também nos traz a revelação de imagens gloriosas da restauração futura de Israel. Característica especial desse livro é o simbolismo que ele traz. E aí podemos tirar dos muitos exemplos dois. O primeiro está lá no capítulo 37, que é a visão do Vale de Ossos Secos, muito conhecida por nós. E no capítulo 1 também, a visão da carruagem de Deus, muito interessante. Vale a pena conferir, vale a pena ler todos esses livros que nós estamos tratando, para que você possa aprofundar o seu conhecimento nessas histórias. Amém? O propósito principal desse livro é incentivar, então, aqueles que estavam exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele, então, cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida. Hoje, nós podemos trazer esse ensinamento para nós e incentivarmos os nossos irmãos, através da leitura deste livro, a permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo nos momentos de adversidade. Finalmente, nós chegamos ao último dos profetas maiores, Daniel, cujo nome significa Deus é juiz. Ele profetiza durante o cativeiro babilônico. O livro de Daniel descreve a soberania de Deus sobre a nação, mostra a história de Daniel e de seus 3 amigos que não negaram ao Deus vivo, mesmo sob ameaça de morte, e relata os sonhos proféticos da futura história e do fim dos tempos, ou seja, é um relato apocalíptico. Foco importante desse livro é a demonstração contínua de que Deus é soberano sobre reis e reinos. O nosso Deus é de fato soberano sobre toda a história terrena. Esse livro, então, pode ser dividido em 2 partes. Uma parte narrativa, que conta a história de Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Também, posteriormente, o nome deles é trocado e eles são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. A outra parte conta a parte visionária e apocalíptica do livro. Queridos, eu gostaria de lembrar que o nosso estudo até agora tem sido um estudo panorâmico da Bíblia, dos livros contidos na Palavra de Deus. Tanto os livros dos profetas maiores quanto os profetas menores, aliás, todos os livros que nós já estudamos até agora merecem uma visão mais aprofundada, um estudo mais aprofundado. Isso será feito num próximo passo aqui no nosso canal. Tá legal? Vamos combinar assim? Por hora, vamos manter esse estudo panorâmico e na próxima semana, então, daremos início ao estudo dos profetas menores, ok? Se você ainda não assistiu todos os vídeos do nosso canal, aqui do ladinho, ó, nós vamos deixar para vocês 2 dicas de vídeos para que vocês possam assistir, se inteirar e conhecer um pouco mais desse estudo bíblico que nós temos feito. Por hoje é só, até semana que vem. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração hoje e sempre.